Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali, ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão, tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Parando o nosso coração, vamos nos assentando e cantando, pedindo juntos. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Põe a mão sobre o seu coração e peça isso. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vai erguendo suavemente os seus braços e diga: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Irmãos e irmãs, nos adentramos a Semana Santa nesta segunda-feira com uma liturgia muito própria, porque estamos na Semana Santa. Hoje não celebramos a Anunciação do Senhor, 25 de março. Hoje, para o Natal, são 9 meses. Por causa da liturgia da Semana Maior, não celebramos a Anunciação, mas celebramos a Semana Santa na sua segunda-feira. Hoje, amanhã e quarta-feira, a liturgia nos mostrará sempre na primeira leitura o livro do profeta Isaías. São 3 cânticos de Isaías, que vemos hoje no 42, amanhã no 49 e depois quarta-feira no 50, onde os 3 cânticos de Isaías vão mostrar o servo de Yahvé. Na verdade, nós vemos nesses 3 dias o livro do profeta Isaías, porque ele comprova o que nós vemos hoje, amanhã e quarta-feira nas primeiras leituras. Nós vamos vivenciar na paixão, morte e ressurreição do Senhor. É uma prefiguração daquilo que nós vamos viver na semana, no tríduo pascal. O evangelho de hoje é um evangelho muito particular. O evangelho de São João começa dizendo 6 dias antes da Páscoa.
6 dias antes da Páscoa é que dia? Hoje. Não é domingo a Páscoa? Vejam, é proposital o evangelho de hoje no dia de hoje, porque o acontecimento do evangelho de hoje também foi 6 dias antes da Páscoa, também foi numa segunda-feira, ou no segundo dia dos judeus, porque sábado é o primeiro dia, é o dia do Shabat, domingo é o primeiro dia, hoje é o segundo dia. Foi nesse dia que Jesus estava onde? Na casa de Lázaro, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Jesus nasceu em Belém, passou 30 anos da sua vida oculta em Nazaré, e os 3 anos da vida pública ele passou em 2 lugares, a maioria do tempo em Cafarnaum e outra parte em Jerusalém. Como Jesus não tinha casa em nenhum desses lugares, em Cafarnaum ele ficava na casa de Pedro, e em Jerusalém ele ficava na casa do seu amigo Lázaro. Era lá o lugar do refúgio de Jesus. Era lá Betânia, o lugar onde Jesus se refugiava. E o evangelho de hoje é um evangelho diferente, porque é o último momento que Jesus terá com o seu amigo Lázaro. Jesus acabou de ressuscitar Lázaro, e vocês imaginem a festa, vocês imaginem a repercussão desse acontecimento. Lázaro já era uma pessoa pública, e Jesus o ressuscita, depois de alguns dias que ele estava já morto, e aquela repercussão chegou a todos os lugares. E nós chegamos ao evangelho de hoje, que diz São João, foi uma festa, ofereceram a Jesus um jantar. É como se fosse, vamos comemorar porque Lázaro está vivo de novo, vamos comemorar porque Lázaro ressuscitou. Lázaro então chamou os seus amigos, e Jesus foi um desses convidados. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Aqui entra em cena a personagem principal do evangelho de hoje, chamada Maria de Betânia. Existe uma tradição do Oriente que diz que Maria de Betânia era prostituta de leprosos. Uma prostituta de leprosos, ela precisava usar um perfume muito forte, porque o leproso começa a perder os sentidos: a audição, o olfato, o tato, a visão. E um leproso, ele sabia quando existia uma prostituta pelo cheiro. Maria de Betânia, prostituta de leprosos, banhava-se de nardo para que as pessoas percebessem pelo cheiro a sua profissão. É interessante perceber que ao longo de 3 anos, 3 anos da vida pública de Jesus, Jesus foi várias vezes na casa de São Lázaro. Várias vezes. Lázaro era o seu amigo. Eu fico imaginando inúmeras vezes que Jesus chegou ali com os discípulos e Lázaro dizia a Jesus: pode ficar no quarto da minha irmã, está vazio. A minha irmã está trabalhando essa noite, ela não vai estar em casa. Porque Maria saía para se prostituir. Quantas vezes Jesus ficou na cama de Maria de Betânia? Inúmeras. Quantas vezes ele dormiu lá? Inúmeras. Quantas vezes Jesus, de manhã cedo, antes do sol nascer, saía para rezar, para se encontrar com o Pai em oração, e não encontrava Maria de Betânia voltando do trabalho. E ali os olhos se cruzavam e Jesus dizia: bom dia, bom dia. E eles conversavam e Maria de Betânia entrava na casa dela novamente. Quantas vezes Maria de Betânia se encontrou com Jesus? Quantas vezes se reuniram na casa, na mesa de Lázaro e partilharam sobre tantas coisas, tantos milagres, tantas graças que aconteceram na vida deles, tantos milagres que Jesus operou. E fica a pergunta: mas o que aconteceu com ele? Jesus não estava presente? Jesus não estava ali? Jesus não fez nada? Nesses 3 anos de presença, o que Jesus fez? Pelo contrário, Jesus ia ficar na casa dessa mulher.
Jesus era amigo desta família, mas eram os melhores amigos de Jesus. Eram os amigos que não estavam ligados ao grupo dos 12. E Jesus, diz o Evangelho, estava nessa casa. E a casa estava lotada, porque afinal de contas, diz o Evangelho, muita gente foi ver esse Lázaro que tinha ressuscitado. Mas o Evangelho nos fala de uma coisa muito interessante. O Evangelho nos conta desta noite, deste jantar, em que Maria de Betânia, estava na sua casa, e em torno à mesa estavam Jesus, Lázaro, os amigos, os discípulos. E aqui, no seu quarto, Maria de Betânia foi ao seu quarto, onde ela ia todos os dias. Vocês sabem que no tempo de Jesus não tinha guarda-roupa. Os guarda-roupas eram buracos na parede, onde as pessoas guardavam os seus utensílios. As cozinhas também não tinham armários, existiam buracos na parede em que se cavavam e que se guardavam as coisas na parede para se proteger. Maria Madalena tinha algo de muito valioso. O Evangelho nos diz que Maria Madalena tinha um jarro de nardo, mais ou menos dessa altura, que valia 300 moedas de prata. 300 moedas de prata equivaleria ao salário de um ano de um trabalhador da época de Jesus. Isso nos faz entender o valor daquele jarro. Era algo muito precioso, era algo que ela tinha de mais precioso. E muito mais, era dali que ela tirava o seu sustento. Era dali que ela se banhava no perfume. E Maria de Betânia, eu e Maria Madalena estamos juntos hoje, ela deve estar rezando por mim. Maria de Betânia foi ao quarto, no mesmo quarto em que ela sempre foi todas as noites, e Maria de Betânia entrou num dilema. Maria de Betânia olhou o jarro de nardo, e ela foi naquele momento, como fazia todos os dias, para colocar o perfume nela, para sair para o trabalho, quando ela teve um toque do alto. E Maria de Betânia naquele momento disse: vou, não vou. Vou, não vou. E Maria de Betânia entrou em crise, e aquela crise a fez ter um encontro com o Senhor. E Maria de Betânia não saiu para se prostituir naquela noite. Maria de Betânia foi ao encontro de Jesus com aquilo que era fruto do trabalho. Ela carregou o jarro até Jesus. Eu fico imaginando a outra cena. A outra cena é de Jesus sentado na mesa, Jesus onipresente, onisciente, onipotente, que sabia o que Maria de Betânia estava passando no quarto. E Jesus sentado na mesa e ficava na sua mente: é hoje. É hoje. Hoje é o dia da conversão de Maria de Betânia. Hoje é o dia em que ela não vai sair para o pecado, mas que ela vai se voltar para Deus. Eu fico imaginando Jesus ali na mesa e todo mundo conversando com Jesus, trocando conversas, e Jesus na sua mente, lá no quarto de Maria de Betânia, dizendo: é hoje, é hoje. E Maria de Betânia em crise: vou ou não vou? E Jesus aqui da mesa, onisciente, dizia na mente dela: não vá, não vá, não saia. E ela com a sua mente, com a sua consciência e a concupiscência do pecado, e Jesus: não vá, não vá, não vá, como acontece conosco. Jesus aqui dizendo: é hoje, é hoje. E eu fico imaginando Jesus aqui, e na outra cena, Maria de Betânia aqui: vou, não vou. E quando Maria de Betânia tomou a decisão e pegou o jarro, que alegria de Jesus naquele momento. Ela se decidiu de não pecar mais, e ela veio carregando aquele jarro. Não é isso porque esse ambão é maior,
Mas, dá para imaginar? Vem cá, filho. É só para você imaginar o percurso feito por ela. Eram metros que separavam o quarto da copa. Jesus estava na copa, estava na sala de jantar. Mas dá para imaginar que naqueles metros do quarto até a sala de jantar, passou a história de salvação de Maria de Betânia. Naquele momento ela estava com aquilo que a fazia, era o seu trabalho. E Maria de Betânia naquele momento tinha se decidido em mudar de vida. E naqueles segundos passava a vida na frente dela e ela se decidia: eu não sei como eu vou viver mais, eu não sei como vai ser a minha vida, mas uma coisa eu tenho certeza: eu não quero mais. Eu não quero mais pecar. Maria de Betânia vem. Venha cá, filho. Diz o Evangelho. Fica aí. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, e a casa ficou cheia do perfume do bálsamo. Eu fico imaginando Maria de Betânia nesse momento. Ela jogou nos pés de Jesus aquele perfume e ela enxugava com os seus cabelos. No tempo de Jesus, quem fazia isso era o escravo. As pessoas não tinham sapato, não tinham tênis, elas andavam de sandália e andavam a pé. E o pé ficava duro, calejado. E quando ela chegava em casa, quando ela tinha dinheiro, tinham servos que tiravam o sapato, banhavam, jogavam água, limpava, que é o que Jesus vai fazer na Quinta-feira Santa, o papel de escravo. É isso que faz na missa de lava-pés. Maria de Betânia fez isso com Jesus. Eu sou a tua escrava, eu sou a tua serva. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Obrigado. O que me chama a atenção é que Jesus passou 3 anos vendo a vida de Maria de Betânia. Jesus sabia a sua profissão, Jesus sabia o seu pecado, e Jesus não colocou nenhuma vez o dedo na cara de Maria de Betânia e disse: sua pecadora, sua vadia, sua prostituta. Nunca. Nunca, nunca Jesus colocou o dedo na cara dela, colocando os seus pecados, dizendo: muda de vida, sai dessa vida, eu sou o Senhor, eu sou Deus, quem você pensa que você é. Não, não, Jesus esperou, Jesus ansiou pela conversão dela, e é esse o nosso papel para as nossas casas e as nossas famílias. Não é colocando o dedo na cara do pai, da mãe, do irmão, do filho, dizendo: seu drogado, seu viciado, seu adúltero. Não é assim que as pessoas se convertem. As pessoas se convertem com o joelho no chão, com experiência, com oração, esperando o testemunho. Maria de Betânia foi tocada pelo testemunho de Jesus, que a amou do jeito que ela era, e ela se sentiu amada assim como ela não era amada pelos homens. É assim que as pessoas são tocadas por Deus. Em nenhum momento dos 3 anos Jesus colocou o dedo na cara de Maria de Betânia. Não é assim que nós levamos as pessoas para Deus. Jesus estava 6 dias antes de morrer na cruz. Eu acho que na cabeça dele dizia: não vai dar, vou morrer. E ela não se converteu. Mas Jesus não desistiu da conversão dela. Você não pode desistir da conversão das pessoas que você ama. Você não pode desistir da conversão das pessoas da sua casa que ainda não se encontraram com Deus. Não desista. Espere, reze, testemunhe, viva, e eu te garanto, pode ser 6 dias antes da sua morte, como diz o Evangelho de hoje, mas Deus há de tocar na sua casa. Deus há de tocar na sua família. Deus há de tocar nas pessoas que você ama. Para isso, tem um segundo passo.
O segundo passo é o que fez Maria de Betânia. Maria de Betânia saiu do quarto. O quarto era o lugar que ela se preparava para o pecado, se preparava para sair. E quando ela traz o vaso, e ela quebra e ela joga o perfume nos pés de Jesus, ela está dizendo: acabou. Se amanhã eu quiser, eu não tenho mais perfume. Acabou. A Semana Santa, e é por isso que a liturgia nos coloca esse evangelho, é tempo disso. É tempo da gente chegar lá atrás, na nossa vida, na nossa história, como Maria de Betânia, e dizer: pequei aqui, pequei ali, pequei lá, me arrependi, peguei os sacos dos meus pecados, fui ao encontro do sacerdote na confissão, me deitei, me joguei e confessei todos os meus pecados e lavei a minha alma, dizendo: eu não quero mais pecar. Porque sexta-feira eu, Padre Alon, quero morrer para os meus pecados, porque eu quero ressuscitar no domingo. Eu quero. Nós precisamos ter essa atitude de Maria de Betânia. Ninguém pode ter essa atitude por nós, ninguém. É pessoal. É tempo da gente se voltar, olhar para nós, para as nossas falhas, para os nossos pecados, e parar de olhar para os outros. E parar de olhar para as vidas dos outros, para os pecados dos outros, mas olhar para dentro de nós, para onde nós estamos errando, nós estamos sendo falhos, porque nós precisamos mudar. Nós precisamos quebrar o jarro dos nossos pecados. Quais são os pecados que você guarda no jarro? Quais são os pecados que você precisa colocar no jarro para quebrar? Fecha um pouquinho os seus olhos. E vá lembrando de tudo aquilo que você foi vivendo ao longo desta Semana Santa, dessa Quaresma, perdão. De tudo aquilo que foi gritando dentro de você, das indiferenças, do orgulho, a autossuficiência, o adultério, a falta de fé, os julgamentos com pensamentos, mas também julgamentos com palavras. Tantas pessoas que você matou com as suas palavras, mas tantas pessoas que você matou dentro de você, no seu coração, que te magoaram, que te traíram, que te fizeram sofrer. Isso te fez fechar para o novo, fechar para os outros relacionamentos. Joga tudo isso dentro do vaso. Joga dentro do vaso a mentira. Joga dentro do vaso a falsidade. Joga dentro do vaso as máscaras, as duas caras. Joga dentro do vaso a sede do poder, do dinheiro. O desejo de ser, de ter. Joga dentro do vaso as decepções, as mágoas. Mágoas do passado, mágoas do presente. Mágoas da infância, mágoas da adolescência. Joga no vaso. Joga no vaso todas as vezes que você se comprometeu com Deus e foi infiel. Propósitos fracos. Joga dentro do vaso
todas as pessoas que você desistiu, pessoas importantes para você, da sua casa, da sua família, amigos, parentes, que você diz, esse não tem mais jeito. Joga, porque você não pode desistir das pessoas que você ama. Vai jogando e vai trazendo esse vaso para perto de Deus. E como Maria de Betânia joga tudo nos pés de Jesus. E lava a alma, para que nesta semana você viva o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Senhor Jesus, eu estou pedindo que neste momento, neste lugar, o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós. Que este centro se transforme num cenáculo. E que o Espírito Santo seja esta visita do alto que recai sobre o nosso coração duro, coração pedregoso. O Papa Francisco dizia nesses dias, para não termos um coração de pedra, porque quando temos um coração de pedra, a gente tem uma pedra para jogar nas pessoas. Quando o nosso coração não é de pedra, a gente não joga nada nos outros. Converte o meu coração, Senhor. Faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo, Senhor. Eu quero, eu desejo, eu anseio. Cantemos pedindo esta graça para Deus. Com a mão sobre o seu coração, seus olhos fechados e com o coração tomado por esse desejo. Desejo de que o vaso velho seja quebrado, destruído. E o vaso novo seja agora feito pelas mãos do divino oleiro Jesus. Cante com toda a confiança do seu coração. Eu quero ser Jesus amado, como um vaso, como um vaso nas mãos do oleiro. Peça isso com toda a coragem. Quebra minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser Jesus, eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Mais uma vez. Eu quero ser. Solte sua voz, é o seu compromisso agora. Jesus amado. Ele está vendo o seu coração. Ele leva em conta cada palavra que você está cantando nesse momento. Você está pedindo aquilo que o Senhor mais deseja realizar no seu coração, no coração daquelas pessoas que você ama. Quebra minha vida, Senhor. Quebra minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser Jesus, eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Restaura os vasos que estão quebrados, Jesus. Refaz, faz de novo. Faz de novo vidas quebradas, corações quebrados, rachados. Restaura pelo poder do Teu Espírito, meu Deus. Vasos que estavam destroçados. Destroçados pela traição, pelo pecado, pela decepção. Cacos que estavam longes,
O Senhor neste momento está refazendo vidas, refazendo vontades. O Senhor está renovando o seu ardor apostólico, a sua vontade de ser melhor. O Senhor está transformando tristeza em alegria, decepção em ânimo. Muitos estão sendo restaurados pela graça de Deus neste momento. O Senhor está devolvendo força para acreditar na conversão da sua casa, da sua família, daqueles que você ama. Nada está perdido nas mãos de Deus. O Senhor restaura corações em deserto, corações que não sentiam Deus, que não ouviam a Deus, mas que neste momento estão sendo envolvidos pela graça. Você sente mesmo o seu coração queimar, se abrasar, porque é o fogo do alto que recai sobre nós. Muitos estão trazendo vasos e estão se decidindo: Senhor, eu quero vida nova, eu não quero mais pecar. Sim, Senhor, esta Semana Santa é um reinício, é uma ressurreição, como o Senhor fez com Lázaro para muitos que agora saem do túmulo como Lázaro, que estava lá embaixo, que sai enfaixado. E o Senhor neste momento faz o mesmo que fez com Lázaro, tira as faixas. Vai tirando as faixas, Senhor, da lepra. Vai tirando a faixa daquilo que nos fazia estar no túmulo, para que nós voltemos para a vida. Sim, meu Deus, obrigado. Obrigado pela Tua graça que nos envolve, que nos acolhe. Por tantos que estão sendo tocados neste momento pela Tua graça. Muito obrigado pelos vasos que estão sendo refeitos pela mão do olheiro, que é o Senhor. Diga: quebra a minha vida, Senhor. Quebra a minha vida. Faz-me de novo. Faz-me de novo. Eu quero ser Jesus, eu quero ser. Eu quero ser o quê? Um vaso novo. Abra os seus braços, cante você agora. Quebra a minha vida. Quebra a minha. Peça isso com força. Faz-me de novo, Senhor. Faz-me de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!